Boa noite. Boa noite. Bom, hoje a gente vai dar início, como o Paulo falou, ao livro de Jonas. Eu vou falar sobre o primeiro capítulo, né? Que a gente vai acompanhar o primeiro capítulo, tirar aplicações. E nos próximos domingos, vão ser 3 domingos, né? 4 como esse, os outros irmãos vão estar encerrando o livro de Jonas. Bom, antes da gente começar, é importante a gente entender contexto, motivação do livro de Jonas, o porquê ele foi escrito, em que época foi escrito, qual o contexto, por que ele está ali, né? É interessante a gente notar que Jonas ele é citado só 2 vezes diretamente na Bíblia toda. Uma é no próprio livro dele, né, no livro de Jonas, e a outra é em 2 Reis. Lá em 2 Reis é citado no capítulo 24, é citado esse mesmo Jonas. E esse texto vai ser essencial para a gente entender o contexto do que Jonas vivia, né, o contexto da sua época. Então, vocês podem dar uma puladinha lá para 2 Reis, capítulo 24, no versículo 30, do versículo 23 ao 25. 2 Reis 24, a partir do 23, versículo 23. E lá fala assim: no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos seus pecados, de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levaram Israel a cometer. Foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel, desde o lugar Amate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciado pelo seu servo Jonas, filho de Abitai, profeta de Gate e Efé. Bom, em 2 Reis aqui, Jeroboão, rei de Israel, ele fez o que Deus reprova. Ele se desviou do Senhor, fez o que o Senhor reprova, e ele não quis se desviar de nenhum dos pecados que os líderes de Israel já tinham cometido. Ele continuou cometendo os mesmos pecados, continuou caindo naquelas mesmas coisas e continuou fazendo tudo aquilo que Deus reprova. O povo também fazia o que Deus reprova. Os líderes, Jeroboão, os líderes todos ali faziam o que Deus reprovava e continuavam em constante desobediência a Deus. E é nessa ideia, nessa época que o livro que Jonas vivia, é aí o contexto da vida de Jonas, né? Onde os líderes de Israel viviam em desobediência, fazendo o que o Senhor reprova. O livro de Jonas, ele é uma palavra de Deus para o povo de Israel. Ele é uma palavra de Deus para que eles se arrependessem dos pecados que eles estavam cometendo, para que eles se arrependessem, porque Deus é misericordioso. E Ele é misericordioso e perdoa aqueles que se arrependem. Sempre que Deus usa um profeta, é porque Ele tem uma mensagem para o seu povo. Não foi diferente com Jeremias, quando Jeremias ele refletia a angústia que Deus tinha, a angústia por conta da nação rebelde. Então Deus usou Jeremias, profeta, para mostrar a angústia dele por conta da nação rebelde. Ele também usou Oséias para mostrar que ele era um Deus, para ilustrar que ele era um Deus que derrama amor, que derrama graça, que derrama misericórdia e que perdoa o pecado. E não foi diferente com Jonas. Com Jonas da mesma forma. O livro nos mostra que para mostrar a misericórdia de Deus, misericórdia divina, que ela é abundante, que se estende a todos os povos,
não tem distinção e, independente do histórico ou da origem, Deus é misericordioso, mesmo diante da desobediência do chamado de Deus, Deus soberano, né? Então, tendo isso em mente, essa motivação do propósito do livro de Jonas, que é mostrar a misericórdia de Deus para com o povo de Israel, mostrar a misericórdia de Deus para o Jonas e fazer com que o povo se arrependa e volte. Tendo isso em mente, a gente vai ler o capítulo 1 de Jonas. Então, você pode voltar aí para Jonas 1 e diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vai depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós, não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabia que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar e voltar à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Bom, vamos fazer uma oração antes de continuar. Pai amado, te agradeço por esse momento, te agradeço por essa oportunidade, te agradeço por estar bom presente aqui. Peço, meu Deus, que possamos estar tirando lições, aplicações, verdades que tuas para a nossa vida, que possamos usar isso e aplicar no nosso dia a dia, aplicar em nossa vida e nos ilumine, meu Deus, nos mostre tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E é isso que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a grande ideia no capítulo 1 de Jonas vai ser a seguinte: em meio à desobediência de seu servo, Deus é soberano e misericordioso para buscar
tratar e salvar. Bom, Jonas foi um profeta usado por Deus para pregar para o povo cruel, como o de Nínive, né? Sua história é tanto para o povo de Israel da época, como eu já falei, quanto para nós nos dias de hoje. E para isso, para a gente entender um pouco mais, a gente vai passear pelo capítulo 1, né? Vendo versículo por versículo e tirando aplicações para as nossas vidas. Eu dividi o capítulo 1 em três partes, e aí eu vou apresentar para vocês. A primeira parte é onde o Senhor envia Jonas, né? Vai do versículo 1 ao versículo 2. Aí diz o seguinte, né? No versículo 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive. E aí também eu peço que os irmãos mantenham aberto, né, para ir acompanhando o texto. Bom, aqui Deus, a gente já pode ver que Deus não é um Deus limitado. Ele não age apenas em Israel, mas ele age em outros impérios também, como ele agiu no Império Assírio, que é onde Nínive ficava. Ele usa crentes ou descrentes, ele usa o que ele quiser, ele é soberano sobre todas as nações. Então, seja qual for o local, perto ou longe, Deus já está agindo, Deus age independente do local. E Nínive fazia parte do Império Assírio. E Deus diz para Jonas ir até lá. Se Deus manda Jonas ir até lá, significa que Deus dá um meio para ele ir até lá. E aí Deus comissiona, então ele dá um meio para chegar lá. E aí o texto fala: e para ele contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Essa maldade, o Império Assírio na época, né, ele era um império muito cruel. Ele era conhecido por fazer coisas escandalosas, tanto para os de dentro da cidade quanto para os de fora. Ele era cruel com seus inimigos. Nínive era retratado como a personificação do mal. Eles cometiam atrocidades. O Império Assírio ali, ele era temido, ele era odiado por todo mundo ao seu redor ali, por conta do que ele fazia com os seus inimigos de guerra, né? Naum escreve no capítulo 3 bem assim, falando sobre Nínive: ai da cidade sanguinária, repleta de fraude, cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. O estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra, cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles, tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestre da feitiçaria que escravizou nações com sua prostituição e povos com sua feitiçaria. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. A maldade era tanta, o texto diz, né, que a maldade era tanta, que subiu até a minha presença, Deus está falando, né? E aí, eu estudando ali o texto de Jonas, aí quando eu leio esse texto, logo me vem à mente quando o texto de Gênesis 18, que o Senhor fala assim: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito. O que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido, senão eu saberei. Gênesis 18, né? Da mesma forma que Sodoma e Gomorra era um povo corrompido, era um povo depravado, né? Aquele povo de Nínive, aquela nação de Nínive, era ainda pior. Eles faziam execuções brutais. Eles pegavam os mortos e colocavam eles em estacas de madeira e colocavam nas entradas das cidades para mostrar o quão mal eles eram, para fazer terror psicológico com os seus inimigos. E eles faziam execuções também públicas dentro da cidade, bem cruéis. Faziam povos escravos, pegavam famílias e separavam, mandavam um para cada canto
do império, só para causar destruição psicológica, só para causar o medo ao redor dos outros povos, né? E esse povo, essa maldade é por conta disso. Era um povo cruel, um povo odiado. No versículo 3, o profeta foge do Senhor. Aí o texto fala, né? Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava para aquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis e fugiu para fugir do Senhor. Jonas, ele não queria pregar para aquele povo. A gente lendo assim, né, de primeira, pode até parecer que Jonas estava com medo, ele não queria ir até Nínive porque ele tinha medo daquele povo brutal, ele tinha medo daquele império. Então ele não queria ir até lá. Mas não, não era só apenas um pecado de não confiar em Deus, né? Podia até ser um pecado de não confiar em Deus, mas era mais que isso. A realidade era que Jonas, ele não queria que Deus tivesse misericórdia do povo de Nínive. Ele era uma pessoa egoísta, ele queria a aniquilação daquele povo, ele odiava aquele povo. Ele queria que aquele povo fosse morto por Deus. E é por isso que ele não foi até lá pregar para eles, é por isso que ele não queria ir até lá, por isso que ele preferiu fugir. Para confirmar isso, eu vou dar um spoiler aqui do capítulo 4, do versículo 2, ele fala bem assim: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se. Então a intenção era fugir em desobediência, por achar que aquele povo não era digno de receber perdão de Deus. E aí, quantas vezes a gente também tem pensamentos parecidos, né? A gente pensa assim, um crime bem cruel, né? Alguém cometeu um crime bem cruel na sociedade e aquele crime não merece perdão. A gente fica pensando, né? Não, aquela pessoa não pode ser perdoada por Deus. Aquela pessoa merece a punição, merece tomara que morra. Muitas vezes já pensamos assim, agora nessas últimas eleições, né? Onde tinham muitos pensamentos dessa forma, né? Criminoso bom é aquele criminoso morto, é aquele que o lugar do criminoso é debaixo da terra, é aquele morto. E isso mostra um pensamento com falta de misericórdia. A gente sabe que as pessoas precisam ser punidas, né? Mas esse é um pensamento onde a gente acaba se comparando com o criminoso. A gente se compara com aquela pessoa. Eu estou aqui, eu trabalho, eu estou aqui buscando o melhor. Aquele só quer fazer o mal, ele merece a morte mesmo. Só que o nosso padrão é Jesus, o nosso padrão a gente tem que olhar para Jesus e olhar assim: nossa, Jesus é tudo isso, eu sou que nem esse cara aqui, porque a minha natureza é pecaminosa. Se não fosse Jesus na minha vida, eu estaria que nem ele, se não pior. Então, nós também, às vezes, temos esses pensamentos de não querer ter misericórdia, de não querer a salvação, às vezes, ou querer até a morte de certas pessoas ou de certos grupos, né? E outra coisa que me chama a atenção nesses versículos, né, que a gente leu, é como o pecado ele vai emborrecendo Jonas, como ele vai ele começa a faltar com o simples da lógica, né? Fugir da presença do Senhor, fugir do Senhor. Como que ele vai fugir do Senhor? É burrice a gente falar assim: eu vou fugir do Senhor. Ele tentou fugir do Senhor. Davi fala nos Salmos, né? Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Então, Jonas estava tão obstinado, tão cego, que ele preferiu tentar fugir de Deus. Seu destino era Tarsis. Tem uma linha aqui, ó. O seu destino era
Tarsis, que era ali, mais ou menos ali. Deus tinha mandado ele para Nínive, né, que fica bem perto de onde ele estava, que ele era de Gati-Efé. Ele vai para Jope, pega o navio e vai em direção a Tarsis. Então, ele tenta ir para o sentido totalmente oposto do que o Senhor manda. E aí, trazendo para a gente tem tentado fugir, a gente tem tentado cometer essas loucuras de tentar fugir de Deus. E aí a gente pode pensar assim, né? Não, fugir de Deus, claro que não. Eu nunca vou fazer isso, eu nunca fiz isso. Mas se a gente analisar melhor, muitas vezes a gente tenta fugir do Senhor em desobediência, quando a gente age de forma contrária às suas ordens, onde a gente encontra na palavra de Deus. Quando Deus nos dá uma palavra e a gente age de forma diferente daquilo que Ele está nos dizendo aqui claramente, a gente está fugindo daquilo que Ele nos ordenou, da mesma forma como Jonas fugia da ordenança do Senhor. Jonas ele foi chamado para pregar para Nínive, e nós somos chamados, por exemplo, para pregar a toda criatura. E aí temos obedecido ao Senhor, temos tentado fugir dessa ordenança tão clara que é pregar a palavra do Senhor. E aí nossa fuga muitas vezes acontece com desculpas, né? Com vários tipos de desculpas. A gente às vezes usa, não estou preparado, eu tenho pouco conhecimento da palavra de Deus, eu tenho que estudar mais para poder falar para aquela pessoa sobre o Evangelho. Não, aquela pessoa não tem mais jeito, não, ela já falei, eu não vou falar de novo, não adianta mais, provavelmente nem é eleito. Então usa teologia, né, para usar como desculpa. Aquela pessoa não merece Deus, ou então, não, ele nem vai entender a mensagem, difícil, ele não vai entender não vai entender essa mensagem não, nem vou falar. Ou então a gente só empurra, né, com a barriga, depois eu falo, não, depois eu chego para ele, quando surgir uma oportunidade melhor, aí eu falo. Desculpas que a gente não dá, cada um sabe a desculpa que você não dá, né, para Deus, e a desculpa que você dá para Deus quando não obedece ao mandamento de pregar, quando a gente desobedece a Deus, né? Então que possamos estar atentos à nossa fuga de Deus, da mesma forma que Jonas fugia. Versículo 4:16 é uma parte maior, a gente vai ver ali o Senhor perseguindo Jonas e usando a grande tempestade para isso. Versículo 4, né? O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão, se deitado, dormia profundamente. A primeira coisa que destacar é que Jonas estava num barco cheio de marinheiros. Eram marinheiros experientes, eram marinheiros que estavam acostumados a navegar, a fazer esse trajeto. Eram marinheiros que estavam acostumados a pegar tempestades. Eles já tinham experiência com os desafios que se encontram numa navegação, né? E o texto diz o quê? Que os marinheiros estavam com medo e atiravam suas cargas ao mar. Era uma tempestade tão forte que estava ameaçando a despedaçar o navio. Os marinheiros eles sabiam que aquilo não era normal, não era uma tempestade qualquer, não era uma tempestade um pouco além do normal. Eles sabiam que era obra de algum Deus, era algum Deus que estava fazendo aquilo. Então eles, desesperados, sem conhecer o Deus verdadeiro, eles começam a clamar. Cada um, o texto diz, né? Cada um clamava ao seu próprio Deus. E eles, desesperados, clamando
cada um ao seu próprio Deus, em busca de que algum dos deuses escutasse eles e salvasse eles. E enquanto isso, o que Jonas fazia? Dormia. E o texto diz, né, que ele não estava ali meio tentando dormir enquanto tinha barulho, enquanto tinha tempestade, ele estava tentando dormir, não, ele dormia profundamente. O texto diz que, em meio àquela loucura toda, ele dormia profundamente. E é interessante, né, o pecado, ele deixa o Jonas tão obstinado, que num nível tão cauterizado ali, que ele não sentia mais nenhum remorso, ele não sentia nenhum problema, estava nem aí se sua desobediência ia causar consequências na vida de outras pessoas, que não tinham nada a ver com a situação. O texto continua, né, no versículo 6, fala: o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Acho que isso daí é uma pergunta, acho que todo mundo faria essa pergunta, né? Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Os marinheiros, eles estavam desesperados, eles não sabiam o que fazer. O capitão estava desesperado e sabia que Jonas poderia clamar ao seu Deus também. Era normal, né? Cada um tem um Deus. Então eles: vai, Jonas, também clama ao teu Deus, bora ver se dá alguma coisa. O Criador de tudo era o Deus de Jonas. Era o único soberano o suficiente que tinha poder para fazer com que o mar se acalmasse. E aí no texto 7 fala: então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Esse método de tirar sorte, né, ele era um método comum no mundo antigo, onde eles usavam isso para descobrir a vontade de Deus. E Deus, ele é soberano até mesmo nesse método, ele usa disso para os seus propósitos. E se a gente parar para pensar, um cristão, ele não existe sorte para um cristão, né? A gente sabe que é Deus quem faz a nossa sorte, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem nos ensina de forma soberana. E Ele faz a mesma coisa com Jonas. A sorte caiu sobre Jonas. E aí o texto 8 e 9 continua: por isso me perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou o hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Assim que a sorte cai sobre Jonas, os marinheiros já caem direto em cima dele, cheio de perguntas, desesperado para querer entender o que estava acontecendo, por que estava acontecendo isso. Eles sabiam que era um Deus responsável por tudo aquilo, né? Eles tinham essa ideia por causa da tempestade. E eles enchem Jonas de perguntas sedentes para saber, né, o que estava acontecendo, qual Deus estava fazendo isso. E essas perguntas, provavelmente, eles perguntam ali: quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? Era justamente para saber qual era o Deus de Jonas. Porque, inclusive, Jonas responde: eu sou hebreu, adorador do Senhor. Então, ele sabendo a nacionalidade de Jonas, sabendo qual era o povo dele, qual era a terra deles, eles iam conseguir saber quem era esse Deus que eles estavam buscando, né? Quem era esse Deus soberano que eles estavam buscando. E eles obtêm a resposta de Jonas. Jonas responde: eu sou hebreu, adorador ao Senhor que fez os céus e a terra. Jonas, ele, apesar da sua incredulidade, apesar do seu pecado, do seu coração duro e desobediente, ele mostra que conhecia quem era Deus. Ele sabia quem era esse Deus que tinha dado essa missão para ele. Ele sabia que Deus era, como ele fala, né,
Deus era o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ele tinha uma boa teologia. Ele sabia o que ele estava, quem ele estava desobedecendo. Então, isso nos mostra que até mesmo quando a gente, por mais que conheçamos bem o Senhor, por mais que conheçamos bem o nosso Deus, ainda assim a gente está suscetível também a cair no pecado e se afundar cada vez mais, ficar com o coração duro. O conhecimento da palavra de Deus ele é importante, o conhecimento de Deus é importante, mas assim como a teologia é importante, a prática também disso é abundante. A teologia é importante para a gente crescer, para a gente adorar a Deus de forma mais completa, é importante para a gente viver de uma forma abundante. Jonas tinha uma boa teologia, né? Mas a questão era a prática. Ele não estava vivendo aquela boa teologia que ele tinha, não estava praticando. Da mesma forma, estava acontecendo com o povo de Israel. O povo de Israel ele sabia quem era Deus. Ele sabia o que Deus tinha feito quando ele abriu o Mar Vermelho, quando ele mandou as pragas para o Egito. O povo de Israel, tudo isso eles conheciam. Só que eles não estavam vivendo de acordo com quem é Deus. Estavam vivendo, como a gente falou no começo, sobre pecado. Eles estavam fazendo aquilo que Deus reprova. E justamente o livro de Jonas vai mostrando para aquele povo de Israel: olha como vocês me conhecem, mesmo assim vocês continuam pecando de forma deliberada. Então, isso trazendo para a gente tem que ficar atento, a gente tem que pensar e ver se a nossa teologia está sendo colocada em prática, se nós estamos fazendo aquilo que lemos, obedecendo a Deus de forma completa. Jonas, ao se pronunciar que era adorador do Senhor, Deus que fez os céus e a terra, era para ele ter caído em si e ter percebido a besteira que ele estava fazendo, né? de fugir de Deus, desobedecer a Deus. Era para ele ter parado assim, não. Ele responde, né? Não, eu sou o adorador do Senhor que fez os céus, fez a terra, fez uma roupa. Eu estou fazendo besteira. Não era para eu estar fugindo dele. Como é que eu vou fugir de alguém tão poderoso assim? E para nós é da mesma forma. Jonas não se arrependeu. Só que a gente tem essa chance de se arrepender, gente. A gente está lembrando hoje das mesmas verdades. Que Deus é soberano, que Ele é Criador dos céus, Ele é todo poderoso. E que de Deus ninguém escapa. E será que a gente tem vivido a nossa vida em desobediência a Deus? Então esse é o momento para a gente se arrepender, diferente de Jonas, né? Se arrepender, buscar a Deus, buscar uma mudança em nossa vida, não deixar esse caminho de Tarsis e voltar para o caminho que o Senhor ordenou. O texto continua no versículo 10, fala assim: com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é porque eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. E agora que a gente vai pensar um pouco o que estava passando na cabeça de Jonas, né? A tempestade só piorava, ele estava no meio do mar, ele via que não tinha escapatória, e a solução dele qual é? Me joga no mar, que aí tudo passa, e aí segue a vida, cada um pro seu rumo, e eu fico aqui. Ele sabia que se ele caísse no mar naquela tempestade, certamente ele ia morrer. E
ele não estava agindo como herói aqui. Pode até parecer, né? Olha, ele se sacrificou pela vida dos marinheiros. Mas não. Era só mais uma tentativa de fugir de Deus. Era só mais algo que ele sabia que se ele caísse no mar, ele morreria. Então ele preferia a morte do que se arrepender e obedecer a Deus. Ele estava tão cego no pecado dele que fala, né? Joga-me ao mar que ele se acalmará. Ele poderia simplesmente se arrepender. Então, me arrependo, eu estou indo para o caminho errado, eu tenho que voltar para o que Deus me mandou fazer. E provavelmente o mar iria se acalmar, Deus daria o escape, né, para Jonas e para os marinheiros. Mas ele prefere a morte do que obedecer a Deus, né? Seus pensamentos ali, de Jonas, as suas atitudes, tudo estava manchado pelo pecado. E a gente não pode deixar o pecado tomar conta da nossa vida, assim como Jonas estava deixando. Jonas cada momento mais deixava que o pecado ficasse mais endurecido, mais arraigado no coração dele. E a gente deve olhar para a nossa vida. Se a gente está deixando esse pecado diariamente se alimentar na nossa vida, se a gente está deixando a nossa desobediência cada vez ganhar mais força em nossa vida, ou a gente se arrependeu ou a gente se arrepende, que possamos estar buscando esse arrependimento, né, de forma contrária a Jonas. Os marinheiros, eles não queriam tirar a vida de Jonas, né? Diferente de Jonas. No versículo 13 eles falam que, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer, porque tiramos a vida deste homem. Então caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Os marinheiros aqui, eles não desprezavam o Deus de Jonas, diferente do Deus de Jonas, né? Eles veem claramente a mão do Deus de Israel, a mão do Deus dos hebreus. Eles reagem em clamor mais adiante para Deus, contrário de Jonas. Os marinheiros, eles são cuidadosos em evitar um pecado diante de Deus. Eles não queriam jogar Jonas, eles não queriam cometer um pecado contra esse Deus que tinha mandado essa tempestade tão furiosa. Aí eles estavam dizendo: a gente vai jogar o mensageiro de Deus no mar, porque ele vai morrer. Deus vai fazer o quê? Deus vai punir a gente. Mas se é só essa solução, vamos jogar ele e vamos pedir que Deus, por favor, nos perdoe. E aí no versículo 15 ele fala: então pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. Olha que interessante, né? Os marinheiros, bem diferentes de Jonas, eles adoraram ao Senhor dos céus, o Criador da terra e do mar. Eles oferecem sacrifício ao Senhor pelo que o Senhor proporcionou para eles, o escape, né, daquela tempestade. Eles eram gentios e conseguiram ainda assim ver a mão do Senhor, ver a mão de Deus os protegendo naquele momento. E diante disso eles caíram em adoração, fizeram sacrifícios. E a cada dia que passa, Deus também nos dá livramento. Ele também aquieta a tempestades que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, nos problemas que a gente enfrenta diariamente. Então que a gente também possa reconhecer, assim como os marinheiros reconheceram, que a gente também reconheça quando Deus nos dá escape, né? Eu achei interessante quando o Lucas falou, né, do louvor, quem viu a mão de Deus, né, quem viu a mão de Deus quando estava vindo até aqui, né, o livramento que Deus nos deu. E é justamente isso, a gente
ter constante adoração ao Senhor pelo livramento que Ele nos dá diariamente. Mesmo a gente, às vezes, sem ver, a gente chega aqui são e salvo. Deus pode ter feito a gente pegar uma roda diferente, ter feito algo diferente, só para nos livrar muitas vezes de um acidente, de algo ruim na nossa vida. E sim, Deus está cuidando diariamente da gente. Então, diante disso, a gente deve adorar a Deus, a gente deve agradecer Ele diariamente e viver uma vida cada vez mais em adoração por Ele, diante das situações do nosso dia a dia, né? Os gentios são poupados, Deus age com misericórdia para com os marinheiros, e essa misericórdia, vocês vão ver por todo o livro de Jonas, né? Vai se estender. E aí no versículo 17, né, versículo final, então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. O Senhor age com misericórdia também na vida de Jonas, né? Aquele que desobedeceu a Deus, tentou fugir de Deus, optou pela morte em vez da obediência, em vez de se arrepender. Deus dá o escape para Jonas através do grande peixe. Ele não merecia, nós também não merecemos, mas Deus dá o escape para ele. Outra coisa que a gente pode notar é que ninguém pode escapar de Deus. Ele usa até um grande peixe, né, para recuperar o seu servo. Então não tem como fugir desse Deus soberano, não tem como escapar dele. A gente tem que encontrar isso, a gente tem que buscar ele, a gente tem que ir até ele, não correr dele. Diante dessa narrativa que a gente viu aqui no capítulo 1 e de algumas aplicações, eu quero tirar algumas aplicações para a nossa vida. Eu enumerei aqui algumas aplicações para que a gente possa estar aplicando no nosso dia a dia. A primeira é que Deus move servos, usa povos e histórias soberanamente para mostrar a sua misericórdia para o seu povo diante do pecado. Então Deus vai usar seu servo, independente do povo, Deus está lá soberanamente cuidando. Deus é misericordioso mesmo diante do pecado. Segundo, a misericórdia de Deus atinge todos os povos e raças, independente de seus atos. Deus está disposto a perdoar caso haja arrependimento. Então Deus não é o Deus só daqui de Roraima, Deus não é o Deus só do Brasil. Deus atinge povos e raças, independente do que você faz, independente do que os filhos dele aprontam, né? Ele é o Pai misericordioso que perdoa os seus filhos, caso haja arrependimento. 3. Deus busca e disciplina seus filhos que fogem do seu chamado. Então, se Jonas está sendo disciplinado, se nós somos disciplinados, é porque somos filhos de Deus, né? E Deus disciplina aqueles que é o seu filho. 4. Deus é soberano e não adianta fugir dele. Como a gente viu, né? Deus expande a soberania sobre o livro de Jonas, desde da forte tempestade, da grande peixe. Ele é forte, ele é soberano, não tem como fugir dele, é loucura fugir dele. 5. O pecado é emborrecedor, é abismo chamando outro abismo, um ciclo que só Deus, através de sua palavra, pode tirar. Como a gente também falou, o pecado vai só nos emborrecendo. A gente vai cometendo, a gente faz o primeiro pecado, a gente acha que consegue dar um jeitinho, usa situações, e são situações que parecem que vai ser mirabolante, plano mirabolante, mas Deus mostra que não adianta. A gente só vai caindo em mais pecado, como a gente fala, né? Abismo chama abismo, e só Deus, através da palavra dele, pode nos tratar. E é por isso que a palavra dele é tão importante, por isso que a palavra dele diariamente sobre nossas vidas
é importante para tratar esses pecados que às vezes a gente está tão envolvido e arraigado. 6. A pregação da palavra de Deus não é uma opção, é uma ordem. E aí uma grande aplicação, né, que o texto do capítulo 1 nos dá, é a ordem que Deus dá para Jonas, mas também nos dá para pregar a palavra, tempo e fora de tempo, para a gente, quando tiver com familiar, quando a gente tiver com conhecidos, estiver do trabalho, estiver da escola, pregar a palavra, independente da desculpa que às vezes criamos, possamos estar pregando a palavra. 7. Deus é soberano em meio aos problemas da vida, seja uma forte tempestade ou um homem caindo em alto mar. Ele tem poder sobre tudo. E aqui a gente tem que ter em mente que diante de nossos problemas diários, a gente não deve ficar angustiado, a gente não deve ficar triste, a gente não deve ficar temeroso. A gente deve, pelo contrário, confiar nesse Deus soberano. Ele nos mostra no Antigo Testamento todos os seus feitos, e nos mostra aqui no capítulo 1 que ele trouxe uma tempestade, parou a tempestade, que ele salvou um homem caindo em alto mar através de uma forma que ninguém imaginava. Ele é soberano, ele tem poder sobre tudo. E é isso que a gente tem que se apegar. 8. Não basta apenas conhecer a teologia sem entender Deus, isso precisa ser colocado em prática. Como a gente viu também, que a gente mostra colocando em prática tudo aquilo que a gente escuta, e não só sabendo e não praticando. Isso também para a área evangelística, né? Que a gente consiga, que a gente possa estar colocando em prática também a evangelização, que não fique só na nossa teologia, que a gente possa estar usando isso. E 9. Adorar a Deus em sua misericórdia, adorar a Deus em sua misericórdia mostra nosso agradecimento a Deus. Que assim como os marinheiros adoraram a Deus quando Deus livrou eles, possamos estar também adorando a Deus diariamente, nossas orações e nossas atitudes, pelos livramentos que Deus nos dá. Muitas vezes a gente não vê, muitas vezes a gente vê, e que a gente possa estar fielmente adorando a Deus, porque Ele é o único que merece, Ele é o único que devemos adorar. Então, espero que esse capítulo 1 tenha dado algumas lições, algumas aplicações importantes na nossa vida, principalmente na área de evangelismo, né, que é bem falado na igreja, que a gente possa estar vendo a vida de Jonas e espelhando, né, para a gente não cometer a mesma loucura de Deus, a mesma loucura de Jonas, fugindo de Deus, que a gente possa estar cumprindo em obediência ao chamado de Deus para a nossa vida. Vamos orar? Oremos. Pai amado, muito obrigado porque o Senhor nos dá o livro de Jonas para percebermos suas falhas e onde também temos falhado, percebermos que o Senhor é um Deus misericordioso na vida de Jonas, na vida do povo de Israel, mas também na nossa vida, que possamos nos arrepender daquilo que estejamos fazendo errado, que possamos nos arrepender e te adorar, porque o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que cuida de nós. Possamos estar também evangelizando, te obedecendo, que possamos sair da desobediência, que é não falar da tua palavra, e que possamos estar te obedecendo diariamente, em cada oportunidade, em cada momento de nossas vidas. E é isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.